Deus tem me concedido, porque verdadeiramente é isso aí. Em poucas palavras, vou resumir. Eu fui fundadora do trabalho de Deus aqui em Janaúba. O primeiro batismo nesse rio, aliás, o primeiro culto dirigido foi no terreiro da nossa casa. Uma casinha de 2 cômodos que eu gostaria que ela existisse até hoje, na rua Campina Grande, mas não existe. Então, no primeiro cômodo tinha o nosso fogão de lenha, muito grande, e tinha um pote de água e lugar de cozinhar. E o outro cômodo era o nosso quarto. Isso nós tínhamos, eu e meu esposo, Natalão Pereira da Silva, nós tínhamos as 2 filhas. Aliás, já tínhamos os 3 filhos. E foi assim, em um dia de eleição, que eu saí para votar com o Carlito, conhecido de todo mundo, muito bonito, muito forte. Encontrei a irmã Lídia Cares, que aqui deve ter alguém dela. E ela fez aquele espanto, que menino bonito, forte, e me perguntou, já batizou? E ela mesma respondeu a pergunta, não menina, você não batiza. E aqui nós precisamos unir para ter um lugar para orar. E foi assim que começou. E nós então marcamos um culto no terreiro da nossa casa. E ela com aquela voz tão linda, que já está gozando na eternidade, cantávamos muito bonito, e não consegue andei perdido vaguinho. E aquilo ajudou muita gente do terreiro da nossa casa na rua Campina Grande. E daí então íamos descobrindo crentes presbiterianos, Assembleia de Deus, Adventistas e outras denominações de cada um. Então nós congregávamos todos juntos. E foi assim que nasceu o trabalho de Deus em Janaúba. Então, nós começamos a reunir todos juntos, de casa em casa. A história é muito grande, não vai contar tudo. Mas, resumindo, eu vi um pastor de Guanambi, pastor Antônio Abril de Carvalho. O trem parava lá, perto da ponte, e ele descia correndo por aquele mato, que hoje é bairro da Vila Mineira, até sair lá na nossa casa e orava conosco, e seguia para a estação para ir para o Rio de Janeiro. E então, no dia 28 de novembro de 1948, eu fui batizada com meu esposo. Eu adiantei um pouco da história porque Carlito é de 49, né? Então eu cortei um pedaço aí porque dificilmente a gente é capaz de gravar tudo. Mas o que é importante saber, que graças a Deus eu faço parte desses 42 anos de organização desta igreja. Para chegar até aqui, tivemos lutas, muitas, tivemos problemas, muitos, tivemos perseguição também. Muitas vezes estávamos dirigindo o culto na rua Santa Helena e recebíamos pedradas e ricas em cima da casa. Muitas vezes naquela praça que hoje é um pedaço da rua atrás de Antônio Antunes, recebíamos também pedradas em cima da casa. E o importante é que Deus foi abençoando e o trabalho crescendo, pessoas convertendo, organizando igrejas. E eu estou mil graças a Deus, não sei agradecer a Deus, de ver tantas igrejas evangélicas que às vezes a pessoa vem interrogar, por que tanta igreja evangélica? E eu respondo, para a extensão do reino de Deus. Quem não pode vir aqui na primeira, vai na Presbiteriana Avenida Brasil, vai na Assembleia de Deus, vai na Memorial, vai na Deus de Amor, vai em outras igrejas aí, avivamento, porque lá estuda a palavra de Deus e prega Jesus Cristo, a única esperança. Então eu quero resumir aqui, a história é muito grande e eu quero resumir, dando graças a Deus por me conservar com vida para essa história, contar a quantas pessoas têm me procurado para perguntar. Quantas pessoas, quantos jovens da nossa igreja têm perguntado, irmã Ida, a senhora mora toda a vida nessa casa? Então eu começo lá na casa de 2 cômodos.
o pastor vinha nos visitar e tinha aquela vitrola da corda, que às vezes pouca gente aqui conhece. E ele então punha a vitrola no nosso fogão e tocava os hinos. E falava com o povo assim, que ele não convidava para entrar porque ele já estava quase em cima do fogão. Mas isso é um privilégio muito grande, aceitar Jesus como aceitei, com minha idade de 13 anos. E Deus tem me conservado, Deus me deu a grande honra de ter criado 10 filhos nos caminhos do Senhor, junto com meu esposo. E deu essa grande bênção de ter todos envolvido com o trabalho de Deus e pastores também, como os irmãos conhecem. E eu dou graças a Deus, não tenho mais palavras a não ser agradecer a meu Deus por tantos privilégios que Ele me tem dado. Graças a Deus, minha família cresceu, nós temos aí um grupo, quando reunimos esse fim de ano, dos 50 e tantas pessoas. E graças a Deus, tem alguns ainda, com tristeza eu falo, que ainda não são crentes, mas eu estou orando e tenho a esperança de que o Senhor não vai deixar eu perder ninguém no caminho daqui para o céu. Essas são as minhas palavras, nós agradecemos o pastor por essa oportunidade. A igreja foi organizada, e naquele grande culto de organização, que segundo o registro da ata, estendeu-se até 1h da manhã, aquele culto de organização, estendeu-se até 1h da manhã, aquele trabalho, naquela noite, alguém que está aqui conosco, passando em frente ao local onde a igreja reunia, ouviu aquele hino, ao findar o labor desta vida, quando a morte até lá de chegar, que decidas de ter a tua alma, qual será no futuro o teu lar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E aquele foi o dia fatal para a sua vida. Diácono Lídio Vieira, vem aqui também, irmão Lídio. Ele se converteu naquele dia, entregou a sua vida para Jesus naquele dia. A igreja nasceu produzindo frutos, já nasceu sendo abençoada pelo Senhor. E nós louvamos o nome do Senhor por isso. Hoje é dia de festa, é dia de louvor, dia de oração, dia de culto ao nosso Deus por bênçãos desta natureza. Outros mais foram chegando no decorrer dos tempos. Na década de 60, nós temos muitos irmãos aqui. Ainda na década de 50, tem mais alguém aqui que foi recebido nessa igreja? Ainda na década de 50 temos, fique em pé. Ainda na década de 50, não 57, mas 51, Roteirinha, Espinosa, Monte Azul e Burarama, que é agora Capitão Enéas, Riacho Machado, e tantas igrejas que nasceram daqui, tantas Jaíba, tantas igrejas que nasceram desse trabalho aqui, e a gente louva o nome do Senhor por isso. Fiquemos todos de pé, nesta hora. Ó Deus e Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Amém. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Ó Deus, aceita a nossa gratidão do fundo do nosso coração e poder fazer parte da história dessa igreja. Amém, Senhor. Todas as suas dificuldades, as suas lutas, as suas vitórias, as suas tristezas, nós, pela tua graça, nós tivemos a oportunidade de fazer parte. Ó Deus, aceita a nossa gratidão por esses 42 anos de organização e os anos que antecederam a organização. Nós te damos graças por todas essas bênçãos, por ti concedido a teu povo. Ó Deus, nós te damos graças ainda por aqueles que participaram dessa igreja desde o início e que não estão entre nós. Nós te damos graças porque tu, nas tuas misericórdias, também tiveram misericórdia com eles. Ó Deus, aceita a nossa gratidão por esse trabalho que está sendo realizado nesses dias, essa série de conferências. Nós te agradecemos e te agradecemos a oportunidade de estar fazendo parte e ouvindo mais desse trabalho e dessa série. Te agradecemos por esses irmãos que começaram juntos conosco, principalmente a irmã Írica, que foram antes,
Nós te damos graça por esta vida que continua ainda em vigor. Ó Deus, aceita a nossa gratidão. E assim por nossos irmãos. Nós te pedimos, nosso Pai, que aceita a nossa gratidão. E te pedimos que nos ajudes a continuar, se esta for a tua vontade, para a honra e glória do seu santo nome. Abençoe essa igreja nesses dias, para que realmente ela possa ser um luzeiro para anunciar a tua palavra. Amém. Foi para isso que ela foi plantada aqui, foi organizada para honrar o teu nome, para adorar o teu nome e para anunciar o teu evangelho. Amém. Portanto, nosso Pai, faça com que todos nós sejamos convocados a essa responsabilidade de continuar anunciando a tua palavra. Abençoe o mensageiro dessa noite, para que ele tenha a unção do teu Santo Espírito, possa, nosso Pai, ser guiado pelo teu Santo Espírito e transmitir a tua palavra de acordo às necessidades que nós temos. Nós oramos em favor dos visitantes dessa noite, para que eles abram os corações para ouvir a tua palavra e também fazer história conosco nesse trabalho, nessa cidade. Para a honra e glória do seu santo nome, nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Um fato inusitado. Vou repetir. Hoje nós estamos evidenciando um fato inusitado. Deus tirou a vista e também a voz. Eu chamo isso fato inusitado. Quantos querem ouvir o pastor? Diga amém. Amém. Tudo bem, vamos ficar em pé. Nosso Deus, já que o povo quer ouvir a tua palavra,
Tu tirou a minha vista, tirou um pouco da minha voz. Parece um fato inusitado. Estamos nas tuas mãos. Opera agora um grande milagre. E sinto que já começa a surgir voz no poder de Jesus. Abençoa que haja reverência, adoração, exercício da fé, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Alegra-me sobremaneira em poder estar aqui, para que juntos reflitamos a respeito da palavra de Deus. Ontem à noite nós lançamos a seguinte pergunta: quem foi que comeu, bebeu, andou, falou no mundo e quando morreu nem foi para o céu nem para o inferno? Quem será e onde estará? O sabichão responde agora. Pode se levantar. Quem sabe? Vamos lá, no meio, rapidamente. A resposta está correta. Agora eu vou lançar a pergunta de amanhã à noite. A resposta está correta. A jumenta de Balaão, números 22. Está correto. Parabéns. Agora vamos à pergunta de amanhã à noite. Qual foi o último milagre que Cristo realizou? Amanhã à noite. Qual foi o último milagre que Cristo realizou? Quem tiver a resposta vai ganhar uma passagem para Zoropa, porque para a Europa eu não posso. Pessoal, é uma alegria mesmo estar aqui nessa noite de festa. Qual foi o último milagre que Cristo realizou? Quem vier aqui saberá, quem não vier, ó, não saberá. Mais uma vez, em pé, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Quero pedir desculpa a muitos irmãos que gostariam de nos perguntar, que gostariam de nos arguir. Teve uma irmã ali no auditório que ela aproveitou, ela foi viva, né? Não sei o seu nome, mas ela é maravilhosa. E eu queria responder a todas as perguntas que as pessoas querem me fazer, mas a voz não permite. E eu vou voltar aqui um dia, porque eu vou ficar devendo uma conferência para valer. Eu não pedi para adoecer, mas adoeci. Aliás, eu queria fazer um trabalho com a mocidade aqui amanhã, mas não vai dar. Conhecendo a minha personalidade. É um trabalho bonito, mas lamentavelmente não vou poder fazer. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem misericordioso hoje, tem misericórdia dele, ó Deus. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podeis vos assentar. Meus prezados irmãos, diletos amigos da palavra de Deus, nós vivemos numa sociedade triste,
Nós vivemos numa sociedade cansada. Nós vivemos numa sociedade que convive com chacinas. Nós vivemos numa sociedade avassalada pelas drogas. Nós vivemos numa sociedade corrupta. Nós vivemos numa sociedade doente. Nós vivemos numa sociedade que não tem segurança. Nós vivemos numa sociedade onde tem mais de 11 milhões de delinquentes. E nós vivemos numa sociedade onde mais de 22 milhões de pessoas são alcoólatras. Nós vivemos numa sociedade onde se tem 8 milhões de crianças que perambulam pelas ruas de nossas cidades. Nós vivemos numa sociedade onde as tribos indígenas são desrespeitadas. Nós estamos vivendo num mundo onde a AIDS é a praga do século. Nós estamos vivendo uma sociedade, por exemplo, no Japão, a maior corretora financeira do Japão foi fechada. Nós estamos vivendo num mundo onde todo dia a bolsa de Hong Kong cai, a bolsa de Nova York despenca, a bolsa de mercadoria de São Paulo despenca, a bolsa de Jakarta na Indonésia cai. E nós estamos vivendo uma sociedade no mundo onde a Iugoslávia está sendo atacada pela OTAN. Os albaneses estão deixando Kosovo, estão se refugiando na Macedônia. Esse é o retrato do mundo que a gente vive. Estamos vivendo numa sociedade onde se mata, se rouba, se corrompe, se destrói, se comete chacina, se furta, há genocídio, há suicídio, tudo isso. Esse é o retrato do mundo. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje onde os taxistas no Japão, anteriormente, eles se orgulhavam. Hoje eles correm atrás de pessoas para lotar os seus táxis. Nós estamos vivendo um mundo terrível. Por outro lado, já falei de muita coisa ruim que eu leio e estudo. Vamos do outro lado, bonito, hipócrita, não passa de carro. Estamos vivendo uma sociedade onde se constrói lindos shoppings, lindas vitrines. Os shoppings estão lotados de homens e mulheres, mas do lado do shopping você tem o gueto, você tem a favela, você tem o cortiço, tem gente morando no buraco, e tem gente assaltando a luz do dia. Mas nós estamos vivendo num mundo também que tem a rede mundial de computadores, que se chama a internet. Hoje já se arranja namorado pela internet, até se casa se quiser. Nós estamos vivendo num mundo que procura se robotizar. Estamos vivendo num mundo onde grandes universidades existem, mas nós estamos vivendo num mundo de muita pobreza. Um certo poeta diz o seguinte: o mundo parece mais um vale de lágrimas. A essa hora, meus irmãos, tem muitos manicômios lotados. As praças estão cheias de gente fumando droga, cheirando cola, e de sapateiro ainda tem mais.
E agora, como se isso não bastasse, o tal do crack é uma droga hoje consumida mais barato. A sociedade está cheia de flagelos. Como se isso não bastasse, já houve agora em Belo Horizonte 7 atentados a bombas em colégios. São Paulo está às voltas com bomba que explode dentro dos colégios. O calor que morreu na universidade. Os Estados Unidos estão à volta com gente que entrou lá na escola e matou mais de 14 pessoas. Se a moda pega, tá ruim. Tem universidade, tem médico, tem internet, tem cultura, tem shopping, tem carro importado, tem mulher bonita, tem homem bonito, tem tudo, mas não tem Deus. E essa é a nossa realidade. E agora, o texto que eu li, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vamos lá? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, o Canadá tem a melhor polícia do mundo. O soldado canadense ganha $3.000. Mas a sociedade canadense está à volta com a violência. Não adianta aparelhar a polícia, não adianta pagar bem o soldado da polícia, se essas pessoas não cederem a Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. O povo está cansado de esperar nos políticos. As pessoas estão cansadas de confiar nas autoridades religiosas. As pessoas estão cansadas de confiar nos aparatos materiais. Nós queremos solução, nós queremos ter o nosso sofrimento minorado, nós queremos minimizar a nossa dor, nós queremos ver a sociedade melhor. Mas, meus irmãos, quando Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, ele estava falando com pessoas que confiavam nas promessas dos imperadores, que confiavam nos discursos mirabolantes, pessoas que confiavam em discursos semânticos. E Jesus disse: gente, vinde a mim, vocês que estão cansados de esperar nos imperadores, de confiar nos seus discursos mirabolantes, nas suas promessas enganosas. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Meus irmãos, nós também, há muitas pessoas aqui nesta noite que estão cansadas de esperar dias melhores, que estão tentando se redimir, que estão tentando se libertar, mas a situação continua na estaca zero. Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Você poderia me dizer: pastor, eu não estou cansado, eu faço academia, eu faço ginástica, eu faço taekwondo, eu faço jiu-jitsu, eu faço artes marciais, eu faço natação, eu corro, eu vou para o emprego, eu ando, eu tenho força. Cristo não está falando do cansaço físico, ele não está falando do cansaço psicológico, ele não está falando do cansaço biológico, mas ele está falando de um cansaço espiritual. Ele está falando de um enfado espiritual, de uma inquietude que está dentro do ser humano. Nós queremos paz, nós queremos esperança, nós queremos dias melhores, nós queremos salvação, nós queremos perdão, nós queremos transformação. Jesus disse: vinde a mim e eu aliviarei. Amém, irmãos? Amém. Há muita gente aqui que dorme à base de psicotrópico. Eu me lembro que nos Estados Unidos, alguns anos atrás, 20
25.000 toneladas de barbitúrico eram consumidas pelos americanos. Todo mundo dormia à base de barbitúrico. Sabe? E Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Há uma dor dentro do coração do homem, há tristeza, há angústia, há traumas, há desvaneios, há maldade, há amargura, há ódio, há indiferença, há rixa, há rivalidade. E é disso que Jesus quer nos aliviar, irmãos. Quantos de nós alojamos indiferença, rixa, ódio, rivalidade, disparidade, discrepância? A gente não se cumprimenta mais, a gente não se olha mais. Parece até, eu me lembro que houve uma conferência em Manágua, capital da Nicarágua, e um dia o presidente Ortega, Daniel Ortega, e o presidente Reagan foi convidado para aquela conferência, e eles se sentaram numa mesa, o Daniel Ortega numa ponta da mesa e o presidente Reagan na outra ponta. E o Daniel Ortega não olhava para o Reagan, e nem o Reagan olhava para ele. Eles não podiam se cumprimentar. E o secretário da ONU, o senhor Javier Peja de Coelha, tentava fazer as pazes. Meus irmãos, é mais ou menos essa situação do mundo. Há muita gente corroída, com o coração petrificado. Ódio, rivalidade, discrepância, indiferença, raiz de amargura, lembrança de uma frase, reprisa coisas do passado, trituradas por dentro, por causa de uma palavra ríspida, cansada de esperar a solução. Jesus disse: vinde a mim como estáis, e eu vos aliviarei. Então, se você entrou aqui cansado espiritual, por exemplo, há muitas pessoas que gostariam de deixar de fumar, já colocaram adesivo no corpo, já compraram droga para parar de fumar, já frequentaram alguns lugares e batalharam e não tiveram forças para parar de fumar. Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Quantas pessoas talvez estão entre nós que são presas do álcool e que gostariam de parar de beber? Procuraram um sacerdote, não deu certo. Procuraram um pastor, não deu certo. Procuraram os alcoólicos anônimos, não deu certo. Procuraram o Alanon, não deu certo. Então, qual deve ser a tua saída agora? Vinde a mim e eu vos aliviarei. É Jesus Cristo que está prometendo nos aliviar dos nossos pesos, dos nossos traumas, do nosso cansaço, da nossa dor, da nossa raiva, do nosso ódio, da nossa falta de capacidade de perdão. Eu vos aliviarei, disse Jesus. Então essa é a mensagem de Deus nesta noite. Jesus está prometendo nos aliviar. Irmãos, e o pecado, ele mata, ele arrebenta o indivíduo. Todos esses flagelos que eu aqui citei da sociedade, só quem pode minorar, quem pode aliviar, quem pode resolver, quem pode destrinchar, quem pode dar paz, é Jesus Cristo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas ele disse mais: olha, vinde a mim, eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados. Olha, tem gente que não tem vontade de cantar, tem gente que não tem vontade de ler a Bíblia, tem gente que não tem vontade de se converter, tem gente que não tem vontade de gritar de alegria, tem gente que não tem vontade de orar, porque está sobrecarregado. Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei.
Olha, há pessoas que... os irmãos me permitem dizer uma coisa aqui. Viver a vida é arte. Nós temos que dar qualidade à nossa vida. Tem gente que não sabe viver a vida. A filha entra em casa com uma cara tão feia e bate a porta. Blá! O papai sai de lá e dá uma brigada com a mamãe. A mamãe discute com o papai. O filho entra em casa com a cara de réu. Olha, tem gente que não sabe viver a vida. Há pessoas que tumultuam as suas próprias vidas. Viver a vida é uma beleza, irmãos. Nós temos que dar qualidade à vida. Olha, eu conheço pessoas que elas em casa são verdadeiras orquestras. Digo, em casa são verdadeiros calvários, mas na rua são verdadeiras orquestras, ri para todo mundo. Mas quando chega em casa, bate a porta, xinga a mamãe, xinga o papai, papai xinga a mamãe, mamãe xinga o papai, e a situação se complica. Coitada das portas dos quartos. Tem até pena. Se vive nas portas. Eu conheço gente assim. Entra para dentro do banheiro, liga o chuveiro e ele fica lá 40 minutos gastando energia do governo. E tem gente que tem um banho tão demorado que não tem shampoo que dê jeito. Há pessoas que não sabem viver a vida. Tem gente que chora à toa. Tem gente que briga à toa. Tem gente que pisa no calo à toa. Tem gente que se milita à toa. A gente não pode dizer assim, fulano é bicudo que ele já sai no pau. Gente sobrecarregada, mal-humorada, cara feia, carrancuda. Sabe, existe isso. E sabe qual é o resultado disso? Se nós não tratarmos, nós podemos fazer uma doença chamada psicossomática. Sabe o que é isso? Doença da alma. E não tem médico que cure, é só Deus. A pessoa chega para mim e fala, pastor, eu estou com uma mancha na pele. Também só vive zangada. Pastor, eu tenho dor de cólica. Também tu chora à toa. Pastor, eu vou no banheiro a noite toda. Para de beber água. Sabe? Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis carregados, e eu vos aliviarei. Então alguém que anda churumingando, cara feia, coração triturado, testa rugada, batendo as portas, respondendo para pai, para mãe, marido brigando com esposa, esposa com marido, vinde a mim e eu vos aliviarei. Gente, acaba de sair o tal do salário mínimo, R$36, já é uma porcaria. E a gente ainda vive brigando, piorou tudo. Olha, o lar deve ser salutar. A vida, a gente não deve fazer dela um inferno, uma parafernália. A gente tem que vir a Jesus para que Ele nos alivie. Diz a Bíblia, vinde a mim, eu vos aliviarei. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tem gente que carrega a vida de problemas e faz de um problema um problemão. Tem gente que faz de uma pequena coisa um cavalo de batalha. Tem gente que faz de um copo d'água um oceano agitado. Tem gente que adora fazer picuinha. Sabe o que é picuinha? Tem gente assim. A coisa não é tão grande, mas vai envenenando. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 33:3? Diz assim, o espremer do nariz produz o sangue, e o bater do leite a manteiga, diz a Bíblia. Tem gente que adora pôr veneno onde não tem. Há pessoas que adoram crescer as coisas igual rabo de cavalo. Vai crescer. A gente tem que se policiar, a gente tem que se dominar, a gente tem que ter equilíbrio, a gente não pode se carregar, a gente tem que ter controle de nossas emoções. A Bíblia diz assim, o coração alegre aformoseia o rosto. Vamos juntos? O coração alegre
aformoseia o rosto. É isso mesmo, irmão. Mas tem gente que só vive com cara feia, chorando, choramingando, reclamando, se maldizendo, criando problema, fazendo problema, arranjando problema, batendo a porta, entrando em casa, respondendo para o pai, respondendo para a mãe, respondendo para todo mundo. Jesus tem solução para isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu refrigerarei, eu aliviarei, eu salvarei, eu perdoarei, eu regenerarei, eu transformarei, eu te darei paz, eu quero te aliviar. Ora, irmãos, esse óculos aqui, ele deve ser mais ou menos o número 30 que eu já usei. Quase toda semana eu quebro um óculos dentro de casa, pá, lá na parede, vou ao pedaço. Esse vidro aqui está quebrado, foi uma pancada que eu dei. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu corria junto com os outros meninos, eu quebrei todos os dedos, engoli quase todos eles. Olha, não há ninguém que bata mais do que cego, não há ninguém que sopra mais do que a gente. Quando eu era aluno do Instituto Evangélico de Cegos, a gente comia de segunda a sexta dentro do colégio. Mas no dia de domingo, os cegos tinham que se virar e comer no restaurante. E eu era um cego matuto, como eu sou até hoje, meio bobo e tolo. E eu saí pra rua com um monte de cego. Eles já eram mais traquejados do que eu. E eu fui pro restaurante, eu taquei a cara na esquina de uma parede lá que abriu uma brecha que o sangue desceu. Sabe? E eu tô aqui vivo. Fiz meu curso, lutei. Um dia, quando eu estudava no Rocha, cheguei no instituto para comer, fui lá no fogão, não tinha comida. O Terezão não tinha deixado minha comida. Terezão empregado, gordo que só era. Aí eu fui lá pro tanque, sozinho, meia-noite e meia, 1h da manhã. Peguei o ônibus, fui lá. Quando eu terminei de fazer o lanche, mandei o policial parar um táxi para mim. Eu parei o táxi, fui lá pro instituto. Quando eu fui pagar o taxista, ele olhou para mim e disse: vai embora, ceguinho, mas tem Deus guardado que é o diabo para levar. E nem por isso você me vê chorando, gritando, lamentando, esmolando, sofrendo, porque eu fui a Jesus. E a Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus dá qualidade à nossa vida, irmãos. Quando uma pessoa aceita Jesus, quando uma pessoa ouve esse convite, quando uma pessoa se entrega a Jesus, quando uma pessoa confia em Jesus, quando ela se rende a Jesus, quando ela ouve esse convite, ela é aliviada, ela é transformada, ela é regenerada, ela é salva, ela é liberta, ela é perdoada, ela é transformada, ela é abençoada, ela é regenerada, e Deus põe ela no lugar que ela está. Eu vos aliviarei. Uma outra promessa que Jesus Cristo faz é só: vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Vamos repetir? Tomai sobre vós o meu jugo. Meus irmãos, tem muita gente que diz assim: ah, eu não quero ser crente, porque ser crente é pesado demais. Crente não se diverte, crente não é um povo alegre, é um povo que tem jugo. Que nada, irmãos. O jugo pesado é o jugo do pecado. O jugo do pecado é o jugo que mata. Tanto que isso é verdade, que Elvis Presley fez 253 lançamentos em discos, foi o maior roqueiro dos Estados Unidos e hoje está no inferno. Ele morreu com 43 anos de duodeno pulmonar, porque ele morreu injetando droga na veia e comendo salame, e morreu com 120 quilos. Apareceu morto dentro de um banheiro. Esse é o jugo do pecado que mata. Até hoje ninguém que creu em Cristo, que aceitou o jugo de Deus, morreu.
está vivo. O que mata é o jugo do pecado. Elis Regina, por exemplo, certo dia Elis Regina, cantora famosa, inteligente, subiu para o seu apartamento e disse a seguinte frase: olha, se a minha mãe me procurar aqui, diga para ela que eu não estou. E para ser franca, se Deus pedir para falar comigo, diga que eu não posso lhe atender. Palavras de Elis Regina. Subiu para o seu apartamento, pegou cocaína, misturou no álcool, fez uma dosagem excessiva chamada overdose, injetou na veia. 2 horas depois, ela estava morta dentro do seu apartamento. Isso é que é jugo. O jugo do mundo mata. Agora Jesus disse: o meu jugo é suave. Não há ninguém que tenha aceitado o desafio de Deus e tenha morrido. O que mata é o jugo do mundo. Guilherme de Pado, olha o nome do infeliz. Namorou Daniela Pérez, uma gata para ninguém me dar defeito. E o povo ainda mata, eu besta mesmo, né? Pega uma tesoura, bebe, entra dentro de um carro, assassina a moça. Onde é que ele está? Ela no inferno e ele na cadeia. Meus irmãos, o que mata é o jugo do mundo. Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Ninguém até hoje morreu por servir a Deus. Ninguém até hoje está preso por aceitar o jugo de Deus. Ninguém até hoje morreu por ler a Bíblia. Mas Guilherme de Pádua está preso e Daniela Pérez morta por causa do mundo. Então há muitas pessoas que pensam que o Evangelho tira-nos a diversão, que a gente se torna um quadrado, um remoto, um arcaico, que nós nos tornamos povinho. Não, meus senhores, o que mata é o mundo. Essa que é a verdade. Vamos ao outro ponto. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos juntos? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês sabem por que as pessoas matam tanto? Porque não aprenderam de Jesus. Sabe por que as pessoas odeiam tanto? Porque não aprenderam de Jesus. Sabe por que as pessoas mataram os meninos da Candelária e fizeram a chacina de vigário geral? Porque não aprenderam de Jesus. Jesus disse: aprendei de mim. As pessoas aprenderam com Mariel Mariscou, que foi policial de ouro do Rio de Janeiro. As pessoas aprendem com Pitágora, pai da matemática. As pessoas aprendem com Arquimedes. As pessoas aprendem com Aristóteles. As pessoas aprendem com Hermógenes. A gente se inspira em historiadores. Tem muita gente aprendendo com Siddhartha Gautama, o tal do Buda. Tem muita gente aprendendo com Confúcio, o autor do confucionismo. Tem muita gente aprendendo com Allan Kardec, o autor do espiritismo. Mas ninguém aprende com o autor do cristianismo, Jesus Cristo. E Jesus diz: aprendei de mim. Tem um engraçado na África. Olha o nome do indivíduo: Desmond Tutu. Camarada é feio, até a cabeça dele é feia. E quando o tal do Desmond Tutu veio para o Brasil, a criançada veja aqueles pés tudo chalosentos. Aprender o que com Desmond Tutu? Aprender com Jesus Cristo, Filho de Deus, irmãos. Tem um tal de Lama. Esse é o pai do budismo lá na Índia. Quando aquele homem veio ao Brasil, todo mundo beija o pé do Lama. É o Lama mesmo, né? Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém, irmãos? Amém. Quando nós nos propomos aprender de Jesus, a gente aprende a honrar pai e mãe, a gente aprende a ler a Bíblia, a gente aprende a orar, a gente aprende a lição da mansidão, a gente aprende a lição do amor, a gente aprende a lição do respeito, a gente aprende a lição da satisfação de servir a Deus, a gente aprende a reconhecer os nossos erros, a gente aprende a ser humilde, a gente aprende a reconhecer os nossos pecados,
gente chora, a gente se rende a Deus, a gente respeita a Deus, a gente se iguala às pessoas, a gente perdoa. Aprendei de mim, disse Jesus. Mas as pessoas querem aprender de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Hermógenes, de Allan Kardec, de Lama, Desmond Tutu, Siddhartha Gautama, Confúcio, Maomé. Aprendei de mim, disse Jesus. Quem aprende com Maomé aprende a lição da espada, traspassar os outros. É por isso que o Oriente Médio está em guerra, porque todo mundo aprendeu com Maomé. Jesus diz que ele é o príncipe da paz. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Sabe por que as pessoas bebem? Sabe por que as pessoas fumam? Sabe por que as pessoas contraem AIDS? Porque elas invertem os valores. Homem casando com homem, mulher casando com mulher. Quem decidiu isso? Isso é alteração de valores. E o que leva a sociedade a isso? É a falta do aprendizado com Jesus. Jesus disse: aprendei de mim. Eu quero convidar as pessoas que aqui estão nesta noite, que aprendam com Jesus. A última lição da noite: e achareis o descanso para as vossas almas. Vamos juntos? E achareis o descanso para as vossas almas. Meus irmãos, diante do que Cristo nos propõe, nós sofremos porque queremos. Diante do que Cristo nos propõe, parece que o povo é masoquista. Tem gente que adora ser masoquista. Olha, Jesus disse assim: vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu digo: não. Tomai sobre vós o meu jugo. Não. Aprendei de mim. Não. Ele disse mais: e acharei descanso para vossas almas. Não. Quem recusa essas propostas, quem recusa esse convite, quem não absorve, quem não aceita, está dando uma de masoquista. O masoquista é aquele que gosta de sofrer, que adora o sofrimento. Ora, se eu tenho Jesus que está me dizendo: olha, vinde a mim e eu vos aliviarei, claro que eu tenho que ir a Ele. Tomai sobre vós o meu jugo, eu tenho que aceitar. Aprendei de mim, eu tenho que ouvir e aprender. E achareis de descanso, eu tenho que crer. Ora, nós estamos em sofrimento por culpa nossa, por dureza nossa, por incredulidade nossa. Nós estamos vivendo em problemas não por culpa de Jesus. Ele está se propondo a aliviar, Ele está se propondo a trocar o jugo do pecado pelo seu jugo, Ele está se propondo a nos ensinar, Ele está se propondo a salvar nossa alma. E agora? O que nós vamos fazer? Rejeitar ou aceitar? Meus amados irmãos, eis aí diante de nós o suave convite de Jesus. Pastor, eu não quero isso, eu vou fazer yoga. Então faz yoga, tu vai morrer lá. Pastor, eu não quero isso, eu quero fazer meditação transcendental. Então vai. Pastor, eu quero fazer numerologia, vou mudar o meu nome, vou mudar de marrom para Alcione. Problema teu. Pastor, eu não quero isso que Jesus propõe, vou fazer mapa astral. Faz. Não tem mapa astral, não tem yoga, não tem numerologia que resolva o problema de ninguém. Só Jesus Cristo, irmãos. Só o Filho de Deus. A nossa sociedade está enganada. Há muita gente fazendo mapa astral, há muita gente fazendo yoga, como você queira. Há muita gente fazendo Tai Chi Chuan. Há muita gente fazendo musicografia dentro das escolas. Há muita gente pegando as ciências ocultas e esotéricas. Esta é a minha mensagem. Nada dessas coisas resolvem. Há um povo lá no Rio Grande do Sul chamado Thomas, que não é o Thomas Aquinas.
Ele é um embusteiro, é um enganador, um entortador de garfo. Apareceu no programa do Ratinho um tal de Urandi, lá em Cuiabá, sei lá das quantas. Só porque o homem arranca uma luzinha da mão, tem mais de 360 mil pessoas, está todo mundo atrás daquele embusteiro, daquele besta bobo. Nós temos que afluir para Jesus. Apareceu no programa de televisão um sarcástico, um besta, dizendo-se eu sou o Cristo. Lá em Curitiba, aquela mulherada, tudo Israel branca atrás daquele homem bobo. Meus irmãos, a gente tem que ter razão, a gente tem que pôr a inteligência para funcionar. A gente não pode dar crédito a essas besteiras. A gente tem que ouvir a Jesus, que disse assim: vinde a mim e eu transformarei o teu coração. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Porque esse mundo precisa de Cristo Jesus. Há muita gente correndo atrás do Urandi, há muita gente correndo atrás do Tom, há muita gente correndo atrás daquele besta que apareceu na televisão, aquele embusteiro, enganador, sarcástico, que deveria estar arrancando mandioca lá na roça. Parar de estar iludindo o povo, os menos avisados. Eu queria, meus irmãos, ter um debate com aquele cara. Gostaria muito. Gostaria muito. É que ele pega umas pessoas lá que não tem cultura, que não tem embasamento, que não tem conteúdo, que não tem conhecimento literário, e ele pega aquelas pessoas e induz aquelas pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu topo a parar a discutir com quem quiser. Topo. Porque eu calco a minha mensagem na palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. As drogas estão aí matando a nossa juventude, nas portas dos colégios. As famílias estão em problema, as cadeias estão superlotadas. Tudo porque as pessoas ainda não foram a Jesus Cristo. Estou pregando essa mensagem como um alerta. Quero concluir essa mensagem dizendo a todos aqueles que estão me olhando: corram para Jesus, afluam para Jesus, voltem a Jesus, rendam-se a Jesus, creiam em Jesus, convertam-se a Jesus, aceitem a Jesus Cristo. Meus irmãos, esse mundo está indo de mal a pior. Nós estamos no final dos tempos. Não nos iludamos com esse mundo. Não, senhores. Não nos independemos com essa sociedade. Afluamos para Deus. Olhemos na vertical e não na horizontal. Quantos aqui durante o dia hoje olharam para o céu? A maioria de nós olha para baixo. Que Deus nos abençoe. Que nesta noite, cada pessoa que aqui está possa, com urgência, afluir para Jesus. Chega de sofrer, chega de mazela, chega de insegurança, chega de roubo, chega de delinquência, chega de corrupção. Só Deus. Meus irmãos, olha, eu estou tão preocupado com o Brasil. Eu nunca vi um país para ter tanta CPI como o nosso. CPI do judiciário, CPI dos bancos, CPI do sei lá de que da prefeitura. É gente querendo colocar impeachment. É tanta gente impeachment que acaba dando pizza. Deus do céu, estou preocupado, irmãos. É muita roubalheira, muito mendigato, e a população sofrendo, e a pobreza se instalando. Tudo isso é falta de Deus, é falta de Deus no coração do homem. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar, meus irmãos. As nossas instituições estão ameaçadas. Quando o país instala uma CPI para rastrear o seu sistema financeiro, a coisa está feia. Quando o país instala uma CPI para examinar o judiciário, coisa está feia. Sabe o que é isso? Pecado, 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 pecado.
Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, por favor, compadece-te de nossa nação. Meu Deus, essa nação está cheia de CPIs. E as pessoas que compõem essas CPIs também são ladrões. Aquele que tem alqueiro no olho não pode tirar o alqueiro do olho do outro, Pai. Eu quero te orar agora em favor da nossa mocidade, essa juventude que estuda nos colégios, cujos colégios estão sendo procurados pelos homens barões das drogas. Meu Deus, poupa a nossa gente, ajuda que as pessoas confluam para Jesus, aceitem-no como Salvador, rendam-se a Ele. Abençoa a nossa igreja, segura aqui dentro desse povo, ó Deus, que ninguém desanime, que ninguém desista, que ninguém arrede pé, que ninguém te abandone, que ninguém se reveste com o mundo, que ninguém se iluda com o pecado, em nome de Jesus, amém? Amém. Pode sentar.